Tiago pelo olhar bíblico. Tiago, no contexto bíblico, é uma figura importante e aparece em diferentes passagens do Novo Testamento. Existem dois Tiagos mencionados mais frequentemente: Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, e Tiago, o irmão de Jesus, também conhecido como Tiago, o Justo. Vou descrever ambos. Tiago, filho de Zebedeu, também conhecido como Tiago, o maior, ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus e era irmão de João, ambos filhos de Zebedeu. Ele faz parte do círculo mais íntimo de Jesus, junto com Pedro e João, e testemunhou eventos importantes como a transfiguração de Cristo, Mateus capítulo 17, versículos de 1 a 9, e a agonia no jardim do Getsêmani, Marcos capítulo 14, versículo de 32 a 36. Tiago, o maior, é descrito como alguém de grande zelo e energia. Jesus chegou a chamá-lo, junto com seu irmão, de filhos do trovão, Marcos capítulo 3, versículo 17, indicando seu temperamento ardente. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, sendo morto por Herodes Agripa por volta de 44 d.C., conforme relatado em Atos capítulo 12, versículos 1 e 2. Tiago, o irmão de Jesus. Tiago, o irmão de Jesus, também conhecido como Tiago, o Justo, desempenhou um papel significativo na igreja primitiva. Inicialmente, ele não acreditava em Jesus como o Messias, João capítulo 7, versículo 5, mas depois da ressurreição de Cristo, ele se tornou um líder importante na igreja de Jerusalém. Tiago aparece como uma figura de destaque no Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, onde foi decidido que os gentios não precisavam seguir as leis judaicas para se tornarem cristãos. Ele é tradicionalmente reconhecido como o autor da Epístola de Tiago, um livro do Novo Testamento que enfatiza a importância das obras como expressão da fé. Tiago capítulo 2, versículo 17. A fé sem obras é morta. Sua epístola é conhecida por sua sabedoria prática e conselhos sobre como viver de forma piedosa e justa. Tiago, o Justo, é descrito como um homem de profunda devoção e piedade. De acordo com a tradição, ele passava tanto tempo em oração que seus joelhos se tornaram calejados como os de um camelo. Ele foi martirizado por volta de 62 d.C., provavelmente em Jerusalém. Características bíblicas de Tiago. Zelo, ambos os Tiagos são descritos como homens zelosos. Tiago, filho de Zebedeu, era ardente e fervoroso, enquanto Tiago, o irmão de Jesus, era conhecido por sua justiça e piedade. Liderança. Tiago, o Justo, era uma das principais figuras da igreja em Jerusalém, enquanto Tiago, o maior, tinha um papel de destaque entre os apóstolos. Fé e obras. A epístola de Tiago enfatiza que a verdadeira fé é demonstrada pelas obras e pela forma como a pessoa vive a vida cristã. Ambos os Tiagos são exemplos de devoção, fé e coragem no cumprimento da missão que Deus lhes confiou, apesar das adversidades e do martírio. Tiago pelo olhar histórico e arqueológico. A figura de Tiago, especialmente Tiago, o Justo, também conhecido como Tiago, irmão de Jesus, tem despertado grande interesse não apenas no campo teológico, mas também histórico e arqueológico. A análise dessas fontes proporciona uma compreensão mais ampla sobre quem ele foi e seu papel no cristianismo primitivo. Vamos explorar ambos os aspectos. Tiago, o Justo. Olhar histórico. Historicamente, Tiago, o Justo, era um dos irmãos de Jesus, mencionado tanto no Novo Testamento quanto em fontes judaicas e cristãs antigas. Diferentemente de Tiago, filho de Zebedeu, que era um dos 12 apóstolos, Tiago, o Justo, tem destaque pela liderança na igreja de Jerusalém após a morte de Jesus. Fontes históricas. Flávio Joséfo. Um historiador judeu do século I, Flávio Joséfo menciona Tiago em suas Antiguidades Judaicas. Ele relata que Tiago, o irmão de Jesus chamado Cristo, foi martirizado por apedrejamento em torno do ano 62 d.C., durante o governo do sumo sacerdote Anano. Esse relato confirma a existência de Tiago como uma figura real e sua importância como líder da igreja cristã em Jerusalém. Egésipo. Outro historiador cristão, Egésipo, século II, descreve Tiago como um homem muito respeitado entre os judeus por sua justiça e devoção.
Segundo ele, Tiago era conhecido por sua santidade e vida de oração. Ele também relata que Tiago foi martirizado por ser um cristão, sendo jogado do pináculo do Templo de Jerusalém e depois apedrejado até a morte. Eusébio de Cesareia. Eusébio, um dos primeiros historiadores da Igreja, século IV, preserva vários relatos de Egésipo e outros sobre Tiago. Eusébio também afirma que Tiago foi o primeiro bispo de Jerusalém e desempenhou um papel importante no Concílio de Jerusalém, no qual se discutiram as exigências da lei judaica para os gentios convertidos. O papel de Tiago na Igreja primitiva. Historicamente, Tiago foi uma figura central no cristianismo primitivo. Ele liderou a comunidade cristã em Jerusalém, que na época era predominantemente formada por judeus cristãos. Tiago se destacou por seu papel na tentativa de manter um equilíbrio entre as tradições judaicas e as novas crenças cristãs. No Concílio de Jerusalém, Atos capítulo 15, ele foi uma das principais vozes ao decidir que os gentios não precisariam seguir a lei mosaica de forma estrita, como a circuncisão. Tiago. Olhar arqueológico. Do ponto de vista arqueológico, a figura de Tiago ganhou destaque em várias descobertas e debates. Algumas dessas descobertas têm gerado controvérsia entre especialistas. Ossuário de Tiago. Uma das descobertas mais famosas é o suposto ossuário de Tiago, que foi revelado ao público em 2002. O ossuário é uma caixa de calcário usada para armazenar os ossos dos mortos, prática comum entre os judeus do século I. A inscrição no ossuário dizia: Tiago, filho de José, irmão de Jesus. Autenticidade. O ossuário gerou um grande debate sobre sua autenticidade. A inscrição, se genuína, seria uma evidência arqueológica direta da existência de Tiago, Jesus e sua família. No entanto, muitos especialistas acreditam que, embora o ossuário seja autêntico e da época correta, a parte final da inscrição, irmão de Jesus, pode ter sido uma adição posterior e fraudulenta. Investigação forense. Estudos forenses feitos na caixa e na inscrição indicam que ela pode ser autêntica, já que a pátina, uma camada de calcário que se forma ao longo do tempo, parecia natural. Entretanto, o debate continua, e muitos acadêmicos permanecem céticos em relação à inscrição completa. O Templo de Jerusalém e o martírio de Tiago. Arqueólogos que estudam o Segundo Templo de Jerusalém frequentemente fazem referência a Tiago devido ao seu suposto martírio ocorrido nesse local. Ele teria sido jogado de uma parte alta do templo. Embora não haja evidências arqueológicas diretas relacionadas ao martírio de Tiago, as descrições literárias de sua morte proporcionam insights sobre as tensões políticas e religiosas em Jerusalém naquela época, especialmente entre os cristãos judeus e o estabelecimento judaico tradicional. Jerusalém e a Igreja primitiva. A arqueologia da antiga Jerusalém, incluindo a descoberta de sinagogas e sepulturas do período do Segundo Templo, ajuda a contextualizar a vida de Tiago e da Igreja primitiva. Esses locais mostram que Jerusalém, sob o domínio romano, era um centro cultural e religioso em constante tensão, o que ajuda a explicar o ambiente em que Tiago viveu e liderou a comunidade cristã. Conclusão. Pelo olhar histórico, Tiago emerge como uma figura proeminente e influente no cristianismo do século I, servindo como líder da Igreja de Jerusalém e promovendo a integração entre a fé judaica e a nova fé cristã. Pelo olhar arqueológico, ele é lembrado principalmente pelo polêmico ossuário que, se autêntico, seria uma prova direta de sua existência e da sua relação com Jesus. O martírio de Tiago e seu papel como um dos primeiros defensores do cristianismo também encontram apoio em fontes antigas e evidências indiretas, mesmo que as provas materiais sejam limitadas e ainda em debate. Juntos, os olhares histórico e arqueológico ajudam a pintar um quadro rico da vida de Tiago e do cristianismo primitivo em um momento de transição religiosa e cultural profunda. Espero que tenham gostado. Já vai deixando o like, curtindo e compartilhando. Até o próximo vídeo.